Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 1º de outubro, volume 2, trecho 23, 16 de maio de 1899. Jesus fala da cruz e lamenta-se das almas devotas. Jesus continuou por outros dias manifestando-se do mesmo modo, não querendo separar-se de mim. Parecia que aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Esta manhã derramou outro pouco de amargura da sua boca na minha. E depois disse-me: a cruz dispõe a alma à paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra. Isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é potente quando entra em uma alma tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, senão que dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra. E em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais, mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso a desprezam. É muito forte aqui, né? Interessante. Então, Jesus vem, né, todo amargo. As suas amarguras, né? Ele vem comunicar as suas amarguras, né? As suas dores, né? Pelos desprezos, né? Que as almas têm, né? Por não entender a virtude da cruz, né? Então acabam desprezando e ofendendo ainda mais a Deus, né? Cometendo pecados, né? Não aceitando, né? Por realmente não reconhecer o quão valiosa é a cruz. E é interessante que aqui no início Jesus fala assim: a cruz dispõe a alma à paciência. Nossa, a cruz nos revela, né? A cruz revela quem somos, né? É o estado em que a gente se encontra, o caminho que a gente está percorrendo, revela quem somos nós. Porque o homem, ele se acha demais. O homem se acha invencível. O homem se endeusa, se acha, né, um Deus muito poderoso, intocável, né, que nada o toca.
Então, a gente, quando olha, né, os acontecimentos, as cruzes e os sofrimentos que vêm, meu Deus, a gente, cai a ficha, né? Vê o quanto a pessoa, assim, o ser humano é frágil, vamos dizer assim, não é poderosa como ela pensa, não é intocável como ela pensa que é. Então, um exemplo, assim, de uma doença, né? Tem gente que meu Deus, tem uma soberba e acha que é intocável, que ela pode fazer o que quer, que nada acontece com ela, né? E aí vem uma doença e mostra para ela que ela não é intocável, que ela é um ser humano limitado, que ela é uma criatura e que ela não é intocável, né? Ela não é a última bolacha do pacote. E aí, diante daquela doença, ela vê, né? Se ela aproveitar bem a cruz que está vindo, né? E ela parar para refletir, ela vai dizer, meu Deus do céu, realmente eu sou nada. Eu não sou intocável. E eu me achando, e olha só, posso muito bem de uma hora para outra aqui adoecer, olha aqui, eu tô doente, ontem eu tava bem, olha como é que eu tô hoje. Então assim, eu não sou invencível, eu não sou intocável, né? Hoje eu tô bem, amanhã eu posso estar doente, né? Hoje eu tô com saúde, amanhã eu posso estar à beira da morte. Então assim, eu não tenho controle sobre mim, eu não sou intocável, eu não sou um Deus, né? Porque o ser humano, sem Deus é demais. Então, é tão interessante a cruz, né? É tão incrível. E aqui, ó, a cruz expõe a paciência. E eu estava até conversando com meu esposo, porque eu lendo isso aqui, eu fico refletindo, né? Me fez refletir sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Eu digo, nossa Senhor, então é por isso, né? O Senhor permite certas demoras, certas coisas para que meu esposo também se exercite na paciência. Porque ele não sabe esperar, né? O ser humano não sabe esperar, né? O ser humano quer as coisas para logo, para hoje, e quer que as coisas aconteçam do seu jeito, do seu modo, da sua forma. Então, é tão incrível as coisas que acontecem. Um exemplo aqui, ó, nessa questão da paciência. O meu esposo, ele colocou uma bicicleta dele para vender, né? Como ele teve muitos gastos esse mês, né? Que não era esperado, né? Então ele teve muito gasto com a gatinha que ficou doente, teve que fazer cirurgia, gastou bastante, né? Então ele colocou para vender a bicicleta dele, né? Para ajudar aqui, né? Porque ele gastou demais. Então, enfim, botou a bicicleta para vender e mal botou para vender. Gente, eu fiquei assim assustada olhando assim, meu Deus do céu, o que é isso? Que falta de paciência é essa? Ele colocou num dia e ele já estava assim, naquela ansiedade no mesmo dia. Mas vai demorar para vender. Nossa, tá demorando até agora. Eu botei até agora, ninguém falou nada, ninguém chamou aqui para falar assim, misericórdia. Meu filho, você acabou de botar a bicicleta. E porque eu acho que vai ser demorado para vender e não vai vender e eu vou. Gente, daquela ansiedade, falta de paciência. E aí chegou o outro dia, né? Nada, né? E nada. E ele, olha só, até agora ninguém falou nada, nenhum comentário, ninguém me procurou no privado. Ah, pelo tu vai demorar para vender, a gente vai ter que se arrochar, vai ter que se apertar. Gente, uma ansiedade absurda. E ali eu olhei para ele, que é isso? Seja mais paciente, você acabou de colocar, não é assim do seu jeito. Não é assim, você tem que aprender a ser mais paciente, as coisas não acontecem do seu modo, estalar de dedos, não é só porque você quer que venda agora, né? É a sua vontade, vai acontecer, não é assim. Eu estava dizendo para você que tem que ser mais paciente. Sabe por que isso acontece? Para você aprender a ter mais paciência, para você confiar mais em Deus. Essas coisas acontecem não só nessa situação de desemprego, mas às vezes as coisas são demoradas, às vezes as coisas acontecem na nossa vida para a gente aprender a ser paciente, para nos mostrar, nos revelar o quanto somos impacientes, o quanto a gente não confia em Deus e confia em si mesmo. Então, diante dessa situação, né, eu fiquei, quando eu li isso aqui, me lembrei logo, eu disse, nossa, então por isso as coisas, às vezes assim, o Senhor até permite que demore, né? Permite acontecer essas coisas,
para que a pessoa veja que ela não tem controle sobre o tempo, não tem controle sobre, não está sob o seu controle, entendeu? Porque ela faz a sua parte, né? Então ele fez a parte dele, botou ali para anunciar, para vender, mas ele não tem controle sobre, né, a hora que vai vender, o momento que vai vender, quando vai vender. E às vezes Deus demora, essas demoras para a pessoa aprender, né, a exercitar a paciência, aprender a ser paciente, aprender a confiar em Deus, esperar em Deus. Então, olha só quanta coisa, quanta lição, quanto ensinamento, quanto se aprende nessa situação. Então, por que assim, eu vejo assim que Deus está permitindo essa demora, né? E Ele permite essas demoras, né? Com o meu esposo, para ele justamente mostrar para ele quanto ele é impaciente e quanto ele não confia em Deus. Enquanto ele acha que ele quer estar no controle, né? Ele gosta de estar no controle das coisas, sabe? Que ele acha que as coisas estão sob o controle dele. Então Deus está permitindo tudo isso que está acontecendo e essas demoras para ele ver que não é do jeito dele, né? Que ele tem que saber aprender a ter esperança em Deus, esperar em Deus, ter paciência, confiar em Deus, né? E eu estava dizendo para ele, tenha paciência. As coisas não é do seu modo, do seu jeito, não é no seu tempo, é no modo de Deus, é do jeito de Deus, é na hora de Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus, é por isso que Deus permite essas coisas. Para você ver, ó, tá vendo como você não confia em Deus? Então, olha só como é importante uma coisa simples. Olha o quanto de luz, quanta luz nos traz. Uma coisa simples do dia a dia. Olha quanta coisa nos ensina, né? E aí, depois que eu conversei com ele, ele até se acalmou, né? Se acalmou mais. Uma vez ou outra, ele fica... Eu vejo que ele dá uma olhadinha, né? Mas ele se acalmou mais, né? Mas eu vejo que ainda ele precisa ainda né, refletir mais, né, nessas atitudes dele. E eu sinto assim que Deus não vai assim vir na hora que ele quer, vai dar uma demorada, justamente, né? É uma cruz para ele, entendeu? É uma cruz para ele confiar em Deus, para ele parar de confiar em si mesmo, para ele entender que ele não tem controle sobre as situações. Ele não tá sob o poder dele, sobre o controle dele as coisas, não tá, né? Ele precisa entender que Deus é que providencia todas as coisas, né? Então, se ele consegue sustentar a família, se ele consegue vender um produto, se ele consegue fazer uma coisa, é porque Deus providencia, Deus dispõe para que ele consiga ali vender um produto, né? Que ele consiga alimentar a família, né? É o pão de cada dia, é Deus que dispõe, né? Para que ele ali sustente a família, não é ele, né? Então é interessante, né? E aí que a cruz abre o véu e une céu e terra. Então abre os véus, abre o céu, quer dizer, realmente abre o céu, porque aí a pessoa, né? Ela fica ali, como é que diz? No seu nada, né? Ela vê, realmente reconhece que ela não está confiando em Deus, que não está esperando em Deus. Então, assim, né? Abre o véu, assim, né? É uma luz. Então, conecta, né? Céu e terra. Porque ali ela vai buscar a Deus nessa situação, né? Vai esperar mais em Deus, vai rezar, né? Vai ter ali uma conexão com Ele, né? Vai buscar a Deus, né? Esperar em Deus, confiar em Deus. Então, une-se, né? Então, acaba unindo céu e terra à cruz. É muito incrível, né? Porque isso aproxima a alma de Deus, porque ela vê, né, a miséria que ela é, o nada que ela não é Deus de si mesmo, que ela não tem controle sobre nada. Então, a cruz, ela é enviada para desapontar o homem, né? Ver que ele não é invencível, poderoso, intocável, né? Então, é muito incrível, né? Põe a alma no nada, né? Mostra o nada que ela é. Quão pequena ela é, né?
Aí aqui fala que a virtude da cruz é potente, e quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem. Não é verdade? Porque revela, né, a ferrugem que se encontra, né? A ferrugem, as sujeiras que tem, né? E aí ela começa a desprezar, né? Então, assim, outros exemplos, como a Ruth colocou, né, o exemplo, tá? Outro exemplo que me veio aqui, né, que a gente vê muito nas igrejas também, né, um exemplo, né? Então, a pessoa se acha assim, né? Ela tá ali tocando, vai cantar na missa e se acha melhor que todos, né? E a gente vê que os músicos têm muito disso, né? A maioria são assim, chega na igreja e presta mais atenção nos músicos, se o músico errou, se o som tá alto, do que na missa. Então, muitos chegam lá e tem, né, um outro ministério tocando e eles ficam assim, né, em vez de estar prestando atenção lá no altar, na missa, na homilia, não tira os olhos dos músicos para ver, né, se tá errando, tá os ouvidos mais atentos nos músicos para criticar e critica. Nossa, olha, errou uma nota, olha, né, saiu do tom, nossa, não sabe tocar. Nossa, muito acontece porque eu vejo isso eu vejo, eu escuto, né? Então é muito triste, né? E a pessoa se acha melhor do que outros. Então Deus permite que às vezes, como a Ruth falou, que a pessoa erre uma nota, esqueça uma música, saia do tom. Isso acontece, né? Eu vejo muito isso acontecer aqui na minha paróquia. Para botar a pessoa no seu lugar, que ela não é melhor do que ninguém. Que ela não é assim a última bolacha do pacote, né? Que as coisas não funcionam assim porque ela tá ali, né? E eu converso muito com meu esposo com relação a isso, porque ele fica muito observando os músculos quando ele vai, né? Então eu converso muito com ele, né, sobre isso também, porque ele é um desses que fica observando muito, né? E uma vez eu conversei com ele porque ele e tem uma outra moça, as únicos teclados que eu vejo assim, né, que geralmente toca lá, tem outro, mas é muito raro, muito raro. Só aparece para tocar quando é um dia de festa, né? Mas durante o dia a dia, assim, para ajudar, não vai, né? Só quando tem algo muito grande, uma festa, e ela vai lá, né? Só nesses momentos que se dispõe. Então, quem tá muito mais lá tocando é meu esposo no teclado e tem outra moça. E geralmente ele fica muito observando essa moça. Ah, ela toca muito no básico. Ele fica, meu Deus, ele vai pra missa, ele senta bem na frente e fica observando a música. Meu filho, presta atenção na missa. Para de estar olhando para que. Para de estar criticando. Às vezes ele olha, ela tá. Eu, para com isso. Que coisa feia. Para de estar criticando, prestando atenção no que eles estão fazendo. Presta atenção na missa. Sabe, às vezes eu fingo que eu não tô nem escutando. Mas, meu filho, isso não pode. Né? Você não é melhor do que ela. Cada um tem um jeito de tocar. Para com isso. E eu vejo assim que quando os dias que meu esposo vai tocar, eu vejo que isso acontece muito. Porque ele quer realmente. Nossa, ele tem pavor de errar. Ele fica assim, arrasado se errar. Né? Com medo de alguém criticar, de alguém falar alguma coisa. E, entendeu? Ele fica com vergonha. E aí ele gosta tanto de observar e assim, fica muito amargado se errar, se esquecer alguma coisa, ele fica super chateado, né? E às vezes ele quer até parar de tocar por causa disso, olha só. O grau de orgulho, né? Meu Deus, eu fico assustada. Eu disse, para com isso, né? Você não é perfeito, não. Né? Isso não pode acontecer, meu filho. Você não pode tocar para querer aparecer, para ganhar elogio e aplausos, se mostrar perfeito. Você não é perfeito. E agradeça a Deus por Deus permitir que você erre. Porque você vê como você é orgulhoso, você vê como você critica os outros músicos, você vai para a missa e não presta atenção no que eu na homilia, não presta atenção, fica o tempo todo olhando para os músicos, que o som tá isso, o som, nem escuta o violão direito, que é, né? Meu Deus, para com isso, né? Então isso acontece, né?
É triste, né? Mas isso acontece, acho que em todas as paróquias, com certeza. Os músicos, né, tem muito isso. Terrível, esse orgulho, né? E essa soberba de se achar melhor que o outro. E eu vejo que, nossa, que Deus permite meu esposo errar demais. Olha, meu esposo às vezes esquece nota. E, nossa, você precisa ver. Sempre acontece alguma coisa, na maioria das vezes. Acontece alguma coisa, né? Pra realmente mostrar pra ele que ele não é essas coisas, não. Que ele não é a última bolacha do pacote, não. É pra, como tá falando aqui, pra remover as ferrugens, né? E meu Deus, quando ele vê que ele não é perfeito, que ele critica os outros, mas também ele erra, né? Ele não é perfeito, ele não é melhor do que ninguém. Então ele fica no nada dele, ele fica assim, humilhado, né? Ele fica humilhado, ele fica chateado, ele fica humilhado, porque ele vê que, né, que ele não é essas coisas que ele acha que ele é, não, né? E é louvado seja Deus, agradeço muito a Deus que isso acontece. Louvado seja Deus, para mostrar que, né, isso mostra que o nada, você não é ninguém, né? Você não é ninguém. Você não é perfeito, você não é melhor do que ninguém. Então, nossa, isso acontece demais, né? Porque dentro da igreja, meu Deus, é muitas críticas, é muitas comparações. Dentro da própria igreja, Jesus fica tão amargado com isso, né? Tão doído com isso, porque dentro da igreja não deveria acontecer, né? Dentro, né, da sua própria casa isso acontece mais do que fora, né? Então, sempre observando a pastoral, uma pastoral observa outra pastoral, critica outra pastoral, né? Geralmente, o pessoal que faz parte da pastoral que gosta de estar observando e criticando o coordenador, critica o padre. Gente do céu, eu escuto cada coisa com fala lá do vigário, né? O padre vigário. O quanto criticam ele, né? O quanto critica a pessoa se acha demais. É incrível porque ela se acha perfeita, né? E tem gente que deixa de ir. Já escutei que tem uma pessoa que deixou de ir, né? E não vai para as missas que é com o padre, o vigário, porque, né, não concorda com o jeito dele falar. Né? Então, assim, acha que, né, critica ele, que ele é isso e aquilo, que ele é muito teologia da libertação e, assim, fica procurando todos, né, caçando todos os problemas no padre, sabe? E só fica, vai pra missa só para observar o jeito do padre, o jeito que ele fala. E assim, a pessoa se acha perfeita demais, né? Então fica assim, olhando, tudo bem, o padre tem as coisas lá que realmente, mas aí a pessoa se colocar como uma perfeitinha, então fica só olhando a trave do outro, como Jesus fala na Bíblia, olha a trave do olho do outro, mas não olha a trave que tem no seu olho, né? Não vê? E aí, não vou. É tipo assim, eu não quero me contaminar, né? Aquilo que a gente tava falando ontem, né? Que a pessoa, né, é uma coisa que desagrada a ela, né? Não é do jeito dela, então eu não vou. Não, eu não quero me contaminar. Eu tô aqui lavada, tô pura, sou santa, não vê, né? Não vê as ferrugens que tem nela, só consegue enxergar a ferrugem do outro, né? Critica, mas não olha para si. O tanto de sujeira que tem em si, tanta trave que tem no olho, só enxerga a trave do outro. E aí acaba se afastando, deixando de ir em tal missa com tal padre, porque ela se acha, meu Deus, muito pura e santa. Então não for, né? Então, em vez de, diante do que ela vê, né, rezar, né? O que a gente tem que fazer? O que Jesus quer que a gente reze, né? Por esses que estão nessas situações. A gente tá vendo? Tá bom, mas não é pra gente criticar, é pra gente rezar por eles, né? Não é se colocar como a última bolacha do pacote e só os outros, só ela que presta e ninguém presta, né? E aí acontece muito isso, né? Também, né? Das pessoas, né, deixar de ir e ficar selecionando qual padre vai, né, em que horário vai, porque se for fulano, não vou. Ah, eu não vou para aquele grupo de oração porque é pregador tal. Ah, sabe, é terrível, né? E Jesus fica tão amargado porque dentro da igreja é pior do que lá fora. As coisas, as soberbas, né? Essas máscaras que a pessoa se acha, meu Deus, né?
melhor, virtuosa, melhor do que os outros. E fica lá criticando e não presta atenção em nada. Não aprende nada ali. Da humilha, não sabe nem que palavra foi do Evangelho. Pergunta, não sabe. Porque estava observando as pessoas ao redor. E não estava prestando atenção no que Deus estava falando. Isso acontece muito. Então, por isso que vem todas essas amarguras, vem, né? É realmente para mostrar ali, né? Que ela não é essa última bolacha do pacote, né? Que ela não é invencível, intocável, poderosa, maravilhosa, perfeita. Então, a cruz é incrível, né? É muito incrível, né? Então, se as pessoas reconhecessem essa virtude da cruz, a virtude da cruz, elas não desprezariam, porque nos revela. Então, às vezes as pessoas desprezam porque ela não quer que revele. Tá bom assim, eu não quero que as pessoas saibam que eu sou assim, né? É desagradável saber que sou orgulhosa, soberba, né? É muito desagradável ver a sujeira em mim. Então as pessoas desprezam porque realmente elas não querem enxergar, elas não querem tirar essa imagem perfeita que ela tem de si mesma. É como a gente estava falando ontem, né? Ela valoriza demais, né? As coisas que ela faz, né? Como um troféu, né? Ela é um troféu para ela e ela não quer se desfazer desses troféus, então ela despreza porque é muito valioso. É muito valioso essas coisas dela e ela é um troféu para ela, né? É uma vitória para ela e ela não quer, né? Despreza a cruz porque revela quem realmente ela e ela não quer. Ela quer continuar assim, né? Nesse véu que ninguém saiba quem ela é, né? Ela foi muito trabalho, né? Muito trabalho para se mostrar boa, perfeita, maravilhosa. Então, ela não quer mostrar as imperfeições dela, não quer mostrar que ela não é tão boa assim como ela pensa que é, né? Que ela não é perfeitinha, que não é melhor que ninguém. Então, por isso que o homem despreza a cruz, né? Porque realmente, né, desfaz a pessoa, desfaz toda aquela imagem que ela quer construir, né? Toda aquela imagem que ela procura ali, né? Construir por para fora e por tudo que ela teve tanto trabalho de esconder, né? E a cruz, minha filha, não perdoa, viu? A cruz não perdoa, você não tem como esconder e revela realmente quem somos. Então, ela é incrível, né? Então, né, Jesus continua aqui, peraí. Sim, aí ela fala que quem pode dizer quantas coisas compreendi da cruz enquanto Jesus falava? O falar de Jesus não é como o nosso, que tanto se entende por quanto se diz. Né? A gente fala demais, né? Então, olha só a diferença. Jesus, em poucas palavras, a gente entende muito. Em poucas palavras, tem muito o que meditar. Uma só palavra a gente passa o dia inteiro e a semana inteira pensando e meditando em quantas coisas se aprende, né? Se entende. E olha só como são pequenos, né? Até nisso a gente vê quanto revela. Porque a gente precisa falar muito, esmiuçar, e falar disso, já tem que falar muito, por quanto se diz, né? Então, meu Deus, para poder entender. Né? A gente tem que falar muito para poder fazer o outro entender. Para que o outro entenda, a gente precisa esmiuçar, falar. Passar 2, 3 dias falando o mesmo assunto. Para poder ficar claro, né? Para quem vai ouvir, para a gente mesmo e também para o outro. Né? E em uma única palavra se fala tanto, né? Já Deus precisa nem falar, não se fala muito, né? Deus em poucas palavras se revela tanto, né? Tanta coisa. Incrível, né? Mas uma só palavra deixa uma luz imensa, que ruminando bem, poderia fazer estar ocupado todo dia em profundíssima meditação. Verdade. É por isso que, se eu quisesse dizer tudo, me prolongaria demasiado e faltaria o tempo para o fazer. Depois de um pouco, Jesus voltou de novo, mas um pouco mais aflito. Eu rapidamente lhe perguntei a causa, e Jesus me fez ver muitas almas devotas e me disse: Minha filha, o que olha em uma alma é quando se despoja da própria vontade. Então se despoja, né, de si mesmo, de todas aquelas coisas, né, que a gente falou, né, sobre os troféus,
sobre aquela imagem que ela construiu de si mesma. Se despoja da sua própria vontade, dos seus próprios planos, né? Dessas coisas que ela construiu, né? Na sua imaginação de si mesma, né? Então minha vontade a investe, a diviniza e a faz toda minha. Então é como ela se desfaz, né? E se enche de Deus, como a gente estava falando ontem, né? Ela se desfaz, né? Da sua própria vontade, da sua própria estima, das suas próprias coisas ali, desapega, né? De toda aquela imagem que ela construiu de si mesma e se investe, né? De Deus, né? Se investe do divino, né? Então ela fica toda divina, né? Toda cheia de Deus, embelezada, né? Olha um pouco para estas almas. Dizem-se devotas enquanto as coisas vão à sua maneira, né? Quer fazer do seu jeito, do seu modo, e quer que o outro seja do seu jeito e do seu modo. Se não for do jeito que a agrade, aí eu não vou mais. É como eu estava falando do padre. Elas se acham muito perfeitas e devotas, incríveis. Então, se o padre não é da maneira que agrade a ela, ela não vai mais na missa que é aquele padre específico, né? Depois, uma pequena coisa. Se não forem longas as suas confissões, se o confessor não as satisfaz, perdem a paz. E algumas chegam a não querer fazer mais nada. De verdade. Se não for do jeito dela, se não deixar ela ali conversar, falar. Se não for do jeito dela, para ela não valeu, né? Não foi válida a confissão. Tristeza, né? Isto diz que não é minha vontade que predomina, mas a delas. Então acredite em mim, minha filha. Você errou o caminho, porque quando eu vejo que você realmente quer me amar, eu tenho tantas maneiras de dar a minha graça. Então, quando a gente ama a Deus e faz as coisas por Deus, esquece de si mesmo, né? De suas dores e parar de olhar para si, ele tem muitas maneiras. Então, quando a alma se despoja de sua própria vontade, da sua própria estima, né? De si mesmo, né? E não fica querendo estar no controle da situação, né? E não se põe no centro, quando ela se despoja de si mesma, então ele tem muitas maneiras de derramar a sua graça, né? De investir a alma, de embelezá-la, né? Com a sua própria vida, né? Então, se a pessoa ficar muito cheia de si, olhando muito para si, ele não tem como, né? Derramar a graça dele, né? Quão triste era ver Jesus sofrer por este tipo de gente. É muito doloroso. Dói muito mais, né? Eu penso que a gente é tão assim, o ser humano é tão confuso que entende ao contrário, né? Então, quem está dentro da igreja se acha, nossa, se põe no pedestal, né? Porque está lá dentro da igreja e olha para quem está fora, né? Quem está afastado, quem está fora da igreja, nossa, critica e já condena. Condena e acha que aquelas pessoas que estão fora, meu Deus, estão ofendendo a Deus, absurdo essa pessoa e critica as pessoas, porque na visão dela, aquelas pessoas de fora estão ofendendo a Deus absurdamente. Mas, olha só, como é o oposto de Deus. Então, Deus ele se ofende muito mais porque com os que estão dentro da igreja do que estão fora, porque essa questão, né, do orgulho, da soberba, do se achar demais porque está ali dentro da igreja, né? Porque, nossa, se acha a santa, né? A santa, e acha no dia de estar criticando, né? Só porque está dentro da igreja, né? Só porque se lavou, se acha melhor do que outro, né? E fica, né? Qualquer atitude, né, do outro critica, olha, nada a ver isso aí. Então, é totalmente diferente a visão de Deus. Totalmente diferente. Então, mal elas sabem que elas causam muito mais dor. Elas que, né, os que estão dentro da igreja causam muito mais dor, muito mais sofrimento e amargura, porque estão dentro. Não era para ser assim. Porque eles conhecem, convive com ele, então não deveria, né? Então ele fica muito mais amargado e dolorido.
né, pelo fingimento, pelas máscaras e pela falsidade que é dentro da própria igreja. Procurei compadecer-lhe por quanto pude e assim terminou. Amém, Fiat.